Em termos de decoração, conforme as regiões onde elas são usadas, também há uma certa influência dos gostos. Verifica-se, por exemplo, que no norte as coisas são muito mais decoradas, muito mais douradas, e que para o sul, nomeadamente aqui e nomeadamente na nossa loja, as coisas são mais discretas. Em relação ao vinho e às hóstias, nós fornecemos. O vinho não é qualquer vinho. Aliás, no rótulo diz exatamente que está adequado e que foi aceito por determinadas entidades. E como outro vinho qualquer, umas paróquias compram um porque é mais doce e outros porque é menos doce. Em relação às hóstias, a mesma coisa. Nós não fabricamos hóstias. Nós compramos hóstias. Compramos ao norte. E que naturalmente têm um preço, não é? Como todas as coisas têm, quer dizer, não se pode dizer que sejam coisas caras de maneira nenhuma, mas que são consumidas em grande quantidade, conforme as paróquias são maiores ou menores. O processo do fabrico das hóstias é muito simples, mas a coisa mais simples desta vida é feita com farinha de trigo sem fermento, não leva fermento porque o pão dos judeus, Jesus Cristo era judaico, só depois foi universal, depois da última ceia, não é verdade? Portanto, aqui é a farinha sem fermento, fazemos 2 ou 3 quilos, já estamos tão habituadas que vamos fazendo isto já por tato, não é? Já não temos medidas. E depois dela estar feita, ou está grossa, ou está mais fina, vai às máquinas cozer, não é? Temos estas 3 máquinas que cozem e depois ficam nas placas grandes e depois então passam ali para uma cesta onde são peneiradas e então são contadas uma para pôr nos sacos, para que cada saco leva 1000. E as grandes, que são aquelas grandes que o Sr. Padre faz a evação, são umas mais pequenas que já são feitas nesta máquina porque são desenhadas. Tem uma cruz e, portanto, já têm um outro, não são completamente lisas. E depois vão daqui lá para cima e comungamos-las. E como se relacionam as diferentes religiões no século XXI? As religiões têm por vocação de serem tolerantes, de viverem no mesmo espaço, várias religiões em simultâneo, em bom convívio. Todos nós temos um Deus único e, portanto, não vale muito a pena andarmos aqui a agarrear uns aos outros. Eu não posso dizer a minha é melhor, porque o outro dirá exatamente o mesmo, então já estou a entrar em guerra e em conflito com o outro. Eu simplesmente digo, para mim, a minha é melhor. E a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Hoje em dia a religião está a viver como um renascimento. A religião está a tomar um novo lugar na vida do cidadão. Acho que a religião é uma coisa que faz parte da educação de uma pessoa. É uma cultura também. Das melhores, talvez. No século XXI, a sociedade de consumo deixa perguntas sem resposta e a busca de novos valores e novos rituais é uma constante da espécie humana. E como prometido, tenho então comigo o padre José Tolentino Mendonça, aqui no Geração Hightech. Muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado também pelo convite. Depois de vermos esta reportagem, tenho que começar por lhe perguntar qual é o papel da Igreja e que papel é que se impõe à Igreja no século XXI? Olha, eu ainda queria comentar brevemente a reportagem, que me parece muito emblemática daquilo que hoje estamos a viver. De facto, em termos do fenómeno religioso, estes são tempos de recomposição. E a peça dá conta dessa dificuldade em tratar o fenómeno religioso, que tipo de instrumentos, que hipóteses de análise podem avançar. Devemos ouvir o homem da rua, devemos ouvir um técnico, devemos olhar por detrás do pano, porque se ao mesmo tempo temos a recomposição e todas as dificuldades inerentes a isso, por exemplo, ali fala-se de um certo decréscimo do número dos batizados. O que é que sente que isso está a acontecer? Eu sinto que há duas coisas. Sinto que a própria religião hoje emerge menos como uma força de coesão social e de identificação coletiva, mas hoje, havendo menos batizados, entre aqueles que o são, há uma vitalidade
extraordinária, que, por exemplo, a vossa peça ficou um pouco de fora e não mostrou como hoje, dentro dos grupos, há uma qualidade de procura espiritual que é também um elemento novo. Mas não é uma preocupação, focando isso que está a dizer em termos de diminuição, mas a verdade é que assistindo, se calhar, menos gente, mas mais coesa, não vos preocupa isso do ponto de vista do número total de pessoas que, no fundo, tem vindo a diminuir em termos de católicos praticantes? Isso até foi focado na peça? Sabe, a religião, é interessante que o começo da peça diz, a religião é um fenómeno social, económico, político, só que faltou ali uma dimensão, que é a religião é um fenómeno religioso, é um fenómeno do âmbito religioso. Quer dizer, talvez as questões fundamentais do espaço religioso são questões que não nos digam respeito a nós, mas digam respeito ao próprio Deus. Eu lembro-me de uma entrevista engraçada do Eduardo Lourenço, há uns anos atrás, que o entrevistador perguntou-lhe, então, professor, o que é que pensa de Deus? E ele disse, para mim o mais importante não é dizer o que eu penso de Deus, mas pensar o que é que Deus pensa de mim. E digamos, quando se trata o fenómeno religioso, se me diz, mas não está preocupado com o decréscimo ou com o aumento, de alguma maneira sentimos que essas questões são remetidas para um outro horizonte, quer dizer, há um tempo para a procura espiritual na vida de cada um e cada pessoa vai vivendo essa procura e esse questionamento que faz parte, no fundo, do assumir, do apropriar-se do significado da sua própria existência. Eu penso... Deixa-me só interrompê-lo, perguntando no caso concreto dos jovens, e vimos alguns jovens entrevistados no início da peça, dizem que a Igreja, no fundo, não está atualizada, não está moderna como eles estão. Que resposta é que dá? A Igreja não é atualizada. Aliás, o discurso da Igreja fere pela sua inatualidade. Mas o que nós temos de questionar é o que é a atualidade. Porque o estar atual não é necessariamente ter encontrado uma porção de significado para a vida maior. Eu penso é que a própria experiência religiosa faz-nos viver tempos muito diferentes e introduz necessariamente uma lentidão. Todo o discurso religioso é lento, no sentido de que a sua combustão é interior, não passa pelos imperativos de uma agenda pública, social, mas... Mas a Igreja depende das pessoas, é verdade, não é? A Igreja como instituição, diria eu. Não, a Igreja depende das pessoas, é constituída pelas pessoas. Nós dizemos na tradição cristã que a Igreja é um povo, mas aí o importante é como é que essas pessoas vivem na abertura há uma palavra maior do que a sua e são capazes de a assumir e de fazer dela um caminho na construção do mundo. Muito bem, é uma visão. Eu gostava de lhe dar aqui alguns números que vi num estudo recente que saiu do INE, do Instituto Nacional de Estatística, em relação, por exemplo, ao papel da Igreja na família. E há aqui duas questões e eu vou dar aqui dois números. Um deles é a percentagem de casamentos. E eu posso dizer que em 91, 70%, portanto 70 casamentos em cada 100 eram feitos através da Igreja e em 2006, são os dados mais recentes que esse estudo apresentava, apenas 52. Portanto, passámos de 70 para 52. Por que é que sente que isto está a acontecer? Digamos, são muitos os factores, mas o facto de hoje... Porque, no fundo, a Igreja valoriza a família, acima de tudo também, não é? Não, a Igreja... digamos, entende claramente que a família é um lugar de iminência da construção do próprio humano, da sua afetividade, do seu projeto como pessoa. Nós crescemos no interior de uma família. Mas de alguma forma que, por exemplo, estes números estão a mostrar que, apesar das famílias continuarem a existir, é verdade que o número de casamentos também tem diminuído, mas o facto dos casamentos que são celebrados já não contarem com essa componente da Igreja. Mas sabe, essa sua questão tem a ver com, digamos, com uma espécie do o guião não dito desta nossa conversa, que é, por um lado, se achar que a religião como discurso de totalidade social está em declínio. Ora, isso a Igreja já diz e os teólogos já escrevem há décadas. Digamos, isso para nós não é novo, é uma realidade estudada, acompanhada, revisitada criticamente.
Mas este crescimento está a ser mais acelerado nos últimos anos? E Não, alguns eu não números diria, mostram, eu não diria que sente está isso. mais acelerada.